Lula é tão inocente como o Eduardo Cunha. Agora, o que ele falou é importante, que as pessoas têm que entender o seguinte, não é só o benefício material direto. Você tem uma corrupção vinculada a um esquema de poder. E o centro beneficiário disso, e quando isso aconteceu? Durante os governos do ex-presidente Lula. E você vê os principais auxiliares dele. José Dirceu foi condenado no Mensalão. Foi condenado depois também no Petrolão. Antônio Palocci, que confessou, inclusive, e aponta o Lula no centro do esquema criminoso. Né? Diz ele que tem um pacto de sangue entre o Lula e a Odebrecht. Ou seja, é claro que a gente não pode dizer aqui, como não existe a condenação mais, foi anulada pelo Supremo, você não pode dizer com todas, categoricamente, né, que o Lula foi condenado por corrupção, porque essas condenações foram anuladas. Mas os fatos, nenhum tribunal, nem o Supremo, disse que os fatos não ocorreram ou que as provas não existem. O que diz é que houve uma perseguição e não houve perseguição coisa nenhuma. Que me desculpe o Supremo. Quando eles falam, teve perseguição, uma perseguição no quê? Qual que foi? Tomadas decisões contra o Lula? Foram tomadas decisões contra o Ministério Público também. Eu tomei. E depois, a sentença, como eu disse, foi confirmada em Porto Alegre, foi confirmada no STJ. E o próprio Supremo, em março de 2018, autorizou a prisão do Lula. Então, o que a gente vê hoje é uma tentativa não só de desmonte dos instrumentos de combate à corrupção, mas uma tentativa de reescrever a história. Então, vocês estão dizendo, basicamente, que tudo isso que foi feito contra, vamos lá, de certa forma, contra o Lula, assim, que o prendeu e tal, isso poderia ter acontecido em qualquer tempo e só aconteceu de ser na época das eleições, é isso? Não aconteceu na época das eleições, aconteceu muito antes. 2018 é meio que ano de eleição presidencial, Não, 2016 foi a acusação. Ele foi condenado em 2017. Depois houve o julgamento de recurso. Nos casos de corrupção, os casos demoram 10, 20 anos se a pessoa não está presa muitas vezes. A gente teve uma justiça super rápida na primeira instância, não em relação a esse caso só, em relação a todos os casos. O caso Lula, eu fiz uma tabela comparativa, ele demorou mais do que a média dos outros casos. Mas então esse argumento de que foi... que a anulação teria sido por conta da eleição, é isso, né? Sim, porque eu acho que a acusação de perseguição política vem porque tudo acaba acontecendo com condução coercitiva, etc., em 2018. Não, acho que a questão é se teria sido uma perseguição a Lula. Para você entender isso, você tem que entender como que funcionam as primeiras instituições de justiça. Ministério Público. Eram 15 a 20 procuradores da República, todos independentes e concursados. Pessoas com diferentes visões de mundo reunidas em Curitiba com o objetivo. Produzir justiça dentro da lei. Quem são os juízes que vão confirmar ou não? Não, ninguém escolhe. São pessoas totalmente independentes. E mesmo dentro do Ministério Público, a gente tinha 15 a 20 procuradores da República concursados independentes. Gente que votou em Bolsonaro, gente que votou no PT, no Haddad, naquela época, gente que votou nulo. Gente com diferentes visões do mundo. Todos concordaram que era o caso de produzir uma acusação criminal. Foi produzida, ela foi julgada por um juiz que condenou, foi a um tribunal com 3 desembargadores independentes, mais um procurador da República que trabalha no tribunal. Todo mundo de forma unânime falou, tem provas mais do que suficientes para manter essa pessoa condenada. Foi a terceira instância, Superior Tribunal de Justiça, com 4 ministros, vários deles colocados pelo próprio Lula ou pela Dilma, e eles foram e confirmaram a condenação. Depois teve um outro processo, em que, de novo, 15 a 20 procuradores da República acusaram de corrupção e lavagem de dinheiro no caso Sítio. Veio uma juíza, que não era mais Sérgio Moro, Gabriela Hart, condenou por existirem amplas provas de corrupção. Foi a segunda instância, um procurador regional da República independente do Ministério Público disse, tem provas para manter a condenação. 3 embargadores independentes, tinha mudado um em relação aos 3 primeiros, então os 2 do grupo anterior e mais um novo, de modo independente, todos eles de forma unânime mantiveram a condenação. Então, que complô é esse, formado por dezenas, se não centenas de pessoas, funcionários públicos concursados, que se ultrapassarem o limite da lei vão perder o seu salário, o sustento seu, da sua família, o seu emprego? Não, são pessoas que estavam reunidas para buscar justiça. E essas pessoas olharam um caso em que você tinha uma série de provas, uma série de benefícios pessoais levados por ele. Você tinha todo um sistema de nomeação de diretores da Petrobras. Estavam há 8 anos lá. E qual que é o poder de um vacari, tesoureiro do Partido dos Trabalhadores, para mandar no Paulo Roberto Costa?
para dizer, dá propina aqui por Partido dos Trabalhadores, como as acusações e as condenações confirmaram. Ele só tem poder sobre um diretor da Petrobras se ele tiver influência sobre alguém que está acima daquele diretor da Petrobras, ou o chefe da Casa Civil, ou quem o nomeia é o presidente da República. Faz sentido. Mas, ô Igor, também tem que pensar o seguinte, a sentença contra o Lula foi proferida em meados de 2017, bem longe das eleições. E dois, dá para falar até com a pessoa que está nos assistindo, olha, você conhece político desonesto, político bandido mesmo, que nunca foi preso? A gente conhece um monte. Na história do Brasil tá cheia. Agora, o fato da pessoa não ter sido condenada pelo nosso sistema de justiça, ou ter sido condenada e depois anulada por questões formais, não significa necessariamente que a pessoa é honesta. Senão vamos falar que o Eduardo Cunha é um exemplo de retidão, de honestidade, mesmo tendo recebido US$ 1,5 milhão e $500 numa conta na Suíça, porque a condenação dele, assim como a do Lula, foi anulada. Então, quanta gente... Pensa num político aí que você acha que é um símbolo de corrupção. Pra mim, o maior símbolo de corrupção que tem tá preso. Quem que é? Que é o Sérgio Cabral. Tá, pensa em outro. Esse eu que condenei também, viu? Eu proferi a sentença. Teve o Marcelo Bretas, lá do Rio, que também proferiu sentença, mas esse foi um dos presos na Lava Jato. Aí ninguém disse que perseguido ou coisa parecida. Né? Esse é um dos que permanecem presos.